caía a tarde feito um viaduto, um bêbado trajando luto, e lembrou Carlitos e a lua, tal qual a dona de um bordel, prendia cada estrela fria, um brilho de aluguel. Numa taborrão do céu chupavam mansas douradas, que sufoco louco, um bêbado com chapéu coco fazia reverência subir na noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão bem filho, com toda a gente que partiu, um rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil. É isso aí, chora a nossa pátria mãe gentil, o bêbado e equilibrista, música imortal de João Bosco e Aldir Blanc, se não me engano, e tocada aí por um conjunto de samba pagode Quinteto S.A. de Florianópolis, para a gente dar aquele valor, né, a quem valoriza um pouco do que é nosso. Basta de imitação, né, pelo menos algo genuíno, alguém cantando samba, tocando samba, passando por aqui, folheando, descobri esse conjunto e achei bacana, achei legal, é de Florianópolis, Quinteto S.A., acho que tem canal por aí no YouTube, achei bacana, coloquei aqui para vocês. Essa daqui é a Conversa ao Pé do Rádio, esse que vos fala é Rubem Gonzalez, esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, aqui é o nosso espaço, aqui é a nossa trincheira, aqui a gente se une todos os dias, se reúne, e daqui a gente vai dando o recado da gente. Uns concordam, outros não, mas não importa, é aquilo que a gente fala. A gente faz esse trabalho aqui, talvez não seja para mudar o mundo, mas é para que o mundo não mude a gente. Então, às vezes, ser mudado pelo mundo, se for para mudar para melhor, tudo bem. Agora, de outro jeito, fica chato, fica enjoado. Então, eu vou tocando esse barco aqui, eu com a minha turma, eu com a minha equipe, eu com o meu pessoal, a gente vai tocando o barco aqui e, se Deus quiser, e Ele há de querer, as coisas vão melhorar. É isso aí, gente, vamos para o principal, que o principal vem logo depois. Se inscreva no canal, faça aquilo tudo. Aqui a gente já nem pede mais, porque o nosso canal já está congelado. Já estamos ali mesmo. O importante é vocês acessarem www.jornalpurosangue.com. Aí sim, aí você vai estar por cima da onda, você vai estar informado de tudo. Caio Castro com seus clippings, o trabalho de todo mundo, de toda uma equipe, inclusive até você mesmo pode fazer parte. Mande a sua crônica, mande a sua postagem, a gente avalia, publica e coloca lá seus créditos. É isso aí, gente, vamos embora. É isso aí, minha gente, conversa ao pé do rádio do jeito tradicional, com a voz pausada, bem calmo, bem tranquilo, bem em paz, sabe, bem olho no olho, mesmo a gente não estando no mesmo enquadramento, sendo aquele programa de rádio. Eu vou começar essa terça-feira, eu tenho alguns temas hoje para abordar, mas o primeiro tema que eu vou abordar aqui para vocês é uma coisa que cabe um esclarecimento. É sobre posicionamento do nosso canal. Mais uma vez eu vou falar, o nosso canal aqui, ele é um canal trabalhista e nacionalista, e não vai mudar, tá bom? Então, NR, não NR, PDT, não PDT, tô nem aí. Bolsonarista, não bolsonarista, eu não tô nem aí. Eu não tô aqui para participar dessa briga de arquibancada, essa briga de baile funk. Nós estamos no nosso caminho, na nossa trajetória. Nós somos os fora de moda, como disse o grande especialista aqui, eu tenho um nacionalismo dos anos 70. E eu respondi para ele que meu nacionalismo vem de Roma, vem lá de trás, tá?
vem de 20 séculos atrás, de 25 séculos atrás. Meu nacionalismo vem daí. Não vem de agora, não. Vem bem de longe. O nosso nacionalismo é outro. Então, deixando claro isso aí, a gente de cara já entra logo na temática da ONU, porque todo mundo vai perguntar o que o tal Quay falou na ONU. E deve estar todo mundo assim, vamos ver o que o Rubão vai falar, o que o pessoal vai falar. Um vai falar assim, ele é bolsonarista, ele vai puxar o saco do Bolsonaro, que não sei o que, não sei o que lá. Não, eu não vou puxar o saco do Bolsonaro, nem vou meter o pau no Bolsonaro, porque a política de resultados me mostra uma coisa diametralmente oposta a isso aí. O Bolsonaro foi lá, fez um discurso protocolar e, dentro do contexto geral, falou que pagou em média, nós pagamos em média $1.000 para cada pessoa, e foi mais ou menos isso mesmo, gente. Tem gente que, para desmerecer, disse que não foi nem 500, é claro que foi. 6 vezes 5, 30, agora mais 4 o negócio, e as mulheres levaram 1.200, e agora vão levar mais 600 por mês, as mulheres que são, vai dar mais ou menos isso, $1.000 cada um, ótimo. Não é isso aí, o problema não está aí. Tá? Falou, a fala dele se torna uma fala protocolar, uma fala que tem alguns pontos que ele exalta e que é verdade, que nós estamos realmente dentro de uma pseudo-ditadura ou uma neoditadura que é dividida entre o judiciário, tá? E a mídia. Isso é verdade. E um conluio idiota de oposição, da qual ele também já fez parte. Ele, quando era oposição, ele fazia o mesmo trabalho. Um trabalho porco e sujo. E eu estou aqui para apontar. Bolsonaro, quando estava na oposição, fazia o mesmo trabalho. Porco e sujo. Desmerecia o que o governo fazia de bom. Mas eu não estou aqui para fazer isso aqui, eu não vou repeti-lo. Tá? Então, ótimo, tem ações que foram bem tomadas, tem outras que houve uma grita de soberania, principalmente em relação ao meio ambiente, está certo? Porque os grandes países que criticam o Brasil no mundo não têm 10% do controle sobre suas matas, sobre a sua flora, sobre a sua fauna que o Brasil tem, com todas as falhas e todos os defeitos, e com o que tem que ser corrigido. A cobrança, ela tem que ser feita de forma técnica e não de forma politesca, aquele conteúdo político ideológico de quem é contra tudo. E continua o Bolsonaro no discurso, falando sobre a pandemia. A pandemia é uma praga mundial, realmente. O Brasil é um país desfavorecido, é um país com uma grande população, sem infraestrutura, ferrado. Realmente não faltou dinheiro e sobrou escândalo, porque principalmente no meu estado, eu vou falar um capítulo à parte do meu estado, talvez amanhã, fazendo um meia-culpa bem grande, de mostrar que realmente o meu estado está falido, o Rio de Janeiro, falido moralmente. O Brasil não vai bem. O Brasil, ética e moralmente, não vai bem, mas o Rio de Janeiro realmente é a ponta de lança do Brasil. Nós chegamos a um nível assim absurdo. Eu falando com um empresário, falando com um representante de uma construtora, de uma grande construtora, os caras dizendo que não está dando para construir no Rio de Janeiro, porque todos os municípios são eivados de corrupção. Corrupção, município por município. E é uma empresa de âmbito nacional que atua em outros estados. E falou que esse problema aqui no Rio de Janeiro é realmente também uma pandemia. A corrupção. Então dói, mas a gente tem que falar a verdade. Então o governo federal efetivamente não negou recursos para a Covid, vieram nos convênios para os estados e houve muita roubalheira, muita falcatrua, até a polêmica saída do governador do estado do Rio de Janeiro, que a gente se colocou contra e continua sendo contra por ter sido feito pelo viés errado, pelo viés judiciário. Isso daí é interferência de um poder no outro. Ele teria que sair pelo âmbito legislativo. E depois, se for comprovada a culpa dele, que ele pague na justiça o
que ele fez, mas não o Supremo Tribunal de Justiça vir aqui e tirá-lo. Continuamos nesse negócio. E Bolsonaro continua até cair no grande axioma do Bolsonaro, aonde ele se ferra, que é na geopolítica armamentista internacional, aonde ele vira lacaio e vassalo dos Estados Unidos, arreia a bunda, como fizeram aqui para aquele bosta, aquele encontro de bosta em Roraima, tá? Quando na realidade o cara veio na Guiana, não veio em Roraima, passou ali, porque é aquele negócio, já que você está no quintal com o pé sujo, vão passar no galinheiro. E o Brasil hoje, quando se fala em Estados Unidos, realmente é o galinheiro da humanidade. É vergonhoso a subserviência, tá? O capachismo e todo o papel que o Bolsonaro se presta, papel ridículo, patético. Falando lá de Roraima, de como nós acolhemos os venezuelanos, estado de miséria que vem, e os daqui que vão para lá. Tem mais brasileiro na Venezuela que venezuelano no Brasil. O Roraima é o 24º estado venezuelano. A energia elétrica vem de lá, a infraestrutura vem de lá. Eles compram todo o arroz de lá. Então o que acontece? Roraima vive da Venezuela, não vive do Brasil. Bola fora, ridículo, patético, quando ele entra nessa parte. A parte que o Brasil não tem soberania nenhuma, é a parte geopolítica armamentista. Falta uma visão global disso aí, falta o engrandecimento das Forças Armadas. O militar brasileiro tem que parar com essa visão que ele está pintando meio fio, varrendo folha e lambendo saco de americano. Ninguém aguenta isso. Isso é ridículo, isso é patético. O resto, a oposição, a gente faz de outra forma. Eu não vou ficar aqui gritando mantras contra o Bolsonaro, nem nada disso, porque isso é contraproducente e isso não entra no ouvido do povo. O povo está preocupado com o arroz, que caiu um pouco de preço e já colocam na conta dele. Por quê? Porque a gente tem a oposição mais obtusa do planeta e temos a oposição, essa neo-esquerda, essa esquerda identitária, que cada vez mais fecha o cerco e cada vez mais afunda toda a esquerda, a ponto que o PDT hoje, como eu falei, virou um arremedo. O PDT hoje parece que corre a laço solto para se tornar um substituto do PSOL no identitarismo nacional. O identitarismo nacional hoje cerca o PDT de uma forma tão grande que simplesmente grupos neoleftianos identitários da esquerda festiva tomam o partido de assalto, expulsam pessoas, botam gente para fora. Não estou aqui defendendo A, B, C ou D, porque eu não tenho nada a ver com a estrutura partidária, mas eu quero falar da onde vem e como essas pessoas são respeitadas apesar de serem espantavotos. Ciro Gomes tinha 12%, passou para 6%, aí o pessoal já caiu no 5 Gomes, já começou a negócio, e depois da última pesquisa ele parte célebre para virar 0 Gomes. Esse é o grande trabalho que a turma boa tem feito aí. É uma turma boa de implodir e destruir tudo que a esquerda construiu um dia. Como eu falei, Bolsonaro caminha a passo largo para se tornar um gigante, porque Bolsonaro não cresce 1 milímetro, mas quem está ao lado dele consegue cada vez se abaixar e se rebaixar mais. Ninguém consegue falar a língua do povo, ninguém consegue falar o que o povo entende. Mas o que é isso, Rubem? Eu falei, eu já expliquei, eu tenho falado todos os dias, tenho explicado que o povo tem mais apreço pela própria segurança, do que efetivamente até por comer. Porque comer, o cara não come hoje, mas ele está vivo amanhã. Se você tomar um tiro na cara, você morreu, você acabou. E o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Eu acabei de receber um vídeo do meu amigo Arsen, um abraço Arsen Salabian, tá? E o Arsen me passa um vídeo de um garoto, um vagabundo, escroto, com uma arma enferrujada, humilhando, tá? Espancando e batendo um Uber, ameaçando o cara de morte, um trabalhador, tomando tudo que ele tem, tá? Humilhando ele de tudo quanto é forma, de tudo. Não basta roubar. Quer dizer, eu não estou aqui para fazer o manual do bom ladrão, eu não estou aqui ensinando como é que a pessoa deve roubar, mas eu, se fosse um ladrão, eu poderia dizer, falar assim, meu amigo, olha só, perdeu, por favor, não se coça, me dá o seu dinheiro, o que você tem aí? Não, isso aí é seu relógio, deixa aí, me dá o dinheiro que eu estou indo embora.
Isso acaba criando realmente um complexo de Estocolmo, porque quando o cara é visto diante desse cara que o roubou, fala assim, o cara poderia ter feito um monte de coisa comigo e não fez. Eu não estou fazendo o manual do bom assaltante aqui, mas além de você humilhar o sujeito, tá? Você colocá-lo numa posição de total subserviência, você ainda o agride, a ameaça de morte, engatilha a arma na cabeça dele. É esse o cara que o Marcelo Freixo, Ciro Gomes e os identitários defendem. É esse sujeito que eles chamam de vítima da sociedade, de vidas negras importam. O cara está pouco se lixando se ele é negro, até porque o cara que estava assaltando era negro e o cara que estava sendo assaltado era mulato. Ninguém está vendo isso. Ninguém que vai roubar está olhando para a própria cor ou para a cor de quem ele vai roubar. Isso é uma coisa, uma afronta, uma vergonha. E é esse processo aí que simplesmente dilapida e desgasta toda a esquerda, muito mais do que a pauta econômica, porque o povo não consegue entender a pauta econômica. Não adianta eu tentar chamar o povo para ir defender meu emprego na Petrobras, porque o povo não trabalha na Petrobras. Durante 13 anos que tive no governo, eu não consegui falar para o povo que a Petrobras é interessante, que a Petrobras é bom que continue nacional, que é melhor para ele. Ele não vê nada melhorando na vida dele. Não vê nada melhorando. Tá? Então é esse o grande retrato, é a grande tragédia brasileira. O Bolsonaro se agiganta porque cada vez mais a esquerda e a oposição se apequena. Isso é a grande realidade brasileira. Onde isso vai dar, eu não sei. Mas enquanto houver resultado na área de segurança pública, e já houve no primeiro ano, queira você ou não, goste você ou não, esperneie você ou não, pule você ou não, porque são números, tá? Cai 30% o número de homicídios, a violência cai violentamente, em que pese que a justiça ainda tem audiência, tem aquelas audiências de custódia, aonde o juiz pergunta para o bandido se ele tem alguma coisa contra o policial que o prendeu e vice-versa, e essas coisas, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que transforma assassinos de 17 anos em menores pobrezinhos coitados, e enquanto continua se trabalhando, tentando demolir através dessa mídia, sim, e de uma parte do judiciário, sim, o trabalho policial. É uma vergonha e o povo está vendo. Não é Deus está vendo, não é Jesus está vendo, não. É o povo está vendo. E assim a gente passa essa parte inicial aí, e agora eu vou me dar ao direito de ler uma publicação que eu recebi, um comentário que eu recebi da Anne Gonçalves, tá? A Anne Gonçalves, ela faz parte dos nossos amigos aí, e no YouTube, ela mora nos Estados Unidos, e ela me escreve: olá, Rubem, eu moro nos Estados Unidos desde 2011, você tem razão, o governo Trump não é o melhor que o país já teve, mas perto do que veio antes dele é muito bom. Ele também tem seu mérito, pois ele pegou um país que foi desindustrializado e pauperizado, principalmente pelos dois governos Obama, o governo comunista do Obama. O que aconteceu é que esse FDP, para segurar o que deveria vir de revolta social, ele inundou o país de droga. Parece aqui, né? Principalmente heroína e metanfetamina. Então a grande maioria dos homeless hoje são pessoas afundadas no vício. É um detalhe importante que ela passa aqui para gente, de quem vive o momento. Como eu falo, é um emissário do meio, é igual Karim lá em Londres, é um cara que está no olho do furacão. Eu vi a diferença que o Trump fez nesses 4 anos, a quantidade de pequenas e médias empresas que abriram, fábricas que estavam fechadas e abandonadas que foram reabertas. Você vê a capilaridade nas comunidades da distribuição dessa riqueza. As coisas estavam indo muito bem até o aparecimento do Covid, mas vamos ver se vamos levantar de novo. Sem falar que o governo Obama abriu para muita imigração sem qualificação, para usar o mesmo método que eles usam na Europa, o imigrante pobre que se sujeitar a qualquer salário, causando assim um abaixamento nos salários e uma guerra entre os pobres. Isso daí é algo que eu recebi da Anne Gonçalves, isso daí faz parte do meu espólio do bem, é tudo que eu colho todos os dias quando eu falo, como Fábio Chamon. Eu falo aqui e tenho o feedback, o retorno das pessoas. O Fábio Chamon falando assim: conversei com um amigo angolano que me confirmou que na África não existe negro como categoria social. Que legal, né? Bacana.
É muito bom quando a gente fala as coisas e os identitários aqui, os nossos perseguidores mais ferozes, chegam e quebram a cara com a gente nessa situação. Tá? É muito bacana a gente ver isso aqui. O feedback, o retorno de quem vê, de quem vive a situação. Então é isso. É como eu falei, tenho falado, e agora eu vou encerrar a fala de hoje com algo muito importante, muito interessante, porque eu bati no meu Facebook. Não é o Facebook o que mais me interessa, mas eu ontem tinha batido violentamente no Magazine Luiza pela situação da historinha de querer fazer mídia barata, mídia gratuita, com a situação do negro no Brasil. Ora, gente, o negro é um cidadão brasileiro. Ah, Rubem, existe racismo. Como eu falei, existe racismo, existe assalto, existem assassinatos, existem crimes, existem roubos. Só que quando você fala que há racismo no Brasil, você está falando assim, há crime no Brasil, porque racismo é tipificado como crime. É crime, você pode ir na delegacia da queixa. Então você me dizer que tem racismo no Brasil é a mesma coisa que você me dizer que tem assalto no Brasil. É claro que tem. É claro que temos assaltos. É claro que temos roubo. É claro que temos uma série de situações. É claro. E temos racismo também, temos. Ótimo. Só que não é nada disso que as pessoas estão falando. Aí aparece agora com essa onda identitária promovido pela mídia, tá? E difícil de defender por causa principalmente exclusivo das posições do Bolsonaro, porque ele tem posições totalmente ambíguas. O Bolsonaro deveria ser um nacionalista, trabalhista, mas entrega a economia do país a um picareta, a um ladrão, a um bandido como Paulo Guedes, que simplesmente está sarrafiando o Brasil. Enquanto isso, o pessoal fica discutindo se a mulher falou fora Bolsonaro ou dentro do Bolsonaro. Isso não tem a menor importância ou a menor relevância, mas a esquerda corre para fazer meme. O Rodrigo lá, meu parceiro, o Rodrigo Gomes Ferreira, colocou um banner no ar e um cara foi lá e botou 100 memes, 100 banners, pró-Lula, pró-PT. Aquilo chega a ser ridículo, aquilo é doentio. Então é o seguinte, ontem o que acontece? O Magazine Luiza abre vaga de trainee só para negros no país. Ótimo. É para quê? Por que vocês não melhoram a condição dos negros que trabalham de vendedores na sua loja? Por que vocês são condenados em 2 processos a mais de 11 milhões por não cumprir atribuições trabalhistas? Por que vocês não vão cuidar do seu empregado de chão de fábrica? Vocês querem aparecer com um trainee. Aí apareceu quem para entrar no mesmo esquema? Quem apareceu? A Bayer. A Bayer, se é Bayer, é bom. Tá? E eu cheguei lá no meu Facebook e botei Bayer, um passado negro. Além do Magazine Luiza, agora também é a Bayer que entra na ciranda identitária, correndo atrás da mídia gratuita e criando programa de trainee exclusivamente para negros. Cumpre lembrar para vocês quem é a Bayer. A Bayer é aquela empresa que criou o gás de cloro, o gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, que matou e aleijou milhões de pessoas, que dizimou metade da Europa. E depois, não satisfeita, na Segunda Guerra, fez o Zyklon, que foi o gás usado nas câmaras de gás nos campos de extermínio nazista, na Segunda Guerra Mundial. O gás das câmaras de gás eram feitos pela Bayer, que agora acha que vai recuperar tudo isso aí, dando 19 vagas para negro, uma esmola. Mas esses 2 fatos são muito pouco para exemplificar que tipo de empresa nós estamos falando. A Bayer mantinha unidades industriais dentro dos campos de concentração. Sim, ela mantinha as unidades lá dentro. Ela colocava para operar lá dentro porque ela era sócia do regime nazista. Então ela usava mão de obra escrava, tá? E quando seus operários sucumbiam àquela dieta maravilhosa de 400 calorias que era distribuído nos campos de concentração, pegava aquele pessoal, jogava na câmara de gás, ligava a torneira de Zyklon e substituía por outros fresquinhos e gratuitos, vindo de outro lugar da Europa. Eram judeus, eram minorias, eram húngaros, eram búlgaros, eram quem fosse.
Não eram só judeus, não. Achou horripilante isso que eu estou falando? Calma que tem mais. A Bayer usou dezenas de milhares de prisioneiros, eles tinham seção em Auschwitz, onde eles usavam mulheres grávidas, crianças, adultos, velhos, qualquer um como cobaias humanas. Inoculavam doenças e essas pessoas morriam dessas doenças ou das reações químicas provocadas pelos fármacos em teste. Que maravilha, você imagina, você achava que ia ter uma cura, por exemplo, a cólera, você inoculava a cólera em 200 indivíduos e pronto, metade morria da cólera, outra metade morria do tratamento e está tudo bem. Essa é a Bayer que queria limpar a sua bunda com 19 vagas de trainee negros. Ficou chocado? Calma que tem mais. Foi a Bayer a maior financiadora individual do partido nazista. Isso no começo da década de 30. Foi ela uma das principais responsáveis pela ascensão ao poder de Hitler e aquele séquito de homicidas e psicopatas. Ela patrocinou com grana viva a aventura nazista, ou seja, desde o primeiro momento a Bayer e outras, mas eu estou falando da Bayer, porque a Bayer é que fez o trainee só para negros, para parecer uma empresa empoderada, preocupada. Essa empresa só não foi extinta por um simples detalhe que eu já contei várias vezes aqui. Quem perdeu a Segunda Guerra Mundial foi Hitler e aquele bando de maluco que andava com ele. A ideologia nazista saiu vencendo, saiu vencedora. Ela pegou um avião, voltou para os Estados Unidos, se espalhou de volta pela Europa Ocidental e foi apelidada por agente de social-democracia, ou como eles falavam, o mundo livre. O mundo livre, na realidade, é a continuação do nazismo. E isso se explica muito bem até pela suspeita morte de Roosevelt, que morre no início do seu 4º mandato, se não me engano, tá? E ele não queria os Estados Unidos envolvidos na Europa, queria os Estados Unidos de volta, mas já estava inoculado, todo mundo viu que o nazismo era um grande negócio. Portanto, não é agora que essa empresa, com os alicerces fincados no sangue e na carne humana, não de 1.000 ou de 2.000, de milhões de inocentes, que vai posar de guardiã da nova ética, falso moralista ocidental, com a vaga de 19 negros de estimação como trainee dessa máquina histórica de sadismo, preconceito, racismo, desumanidade. É isso que é isso que foi a Bayer. É isso que se fez isso aí. E agora esse pessoal, a Magazine Luiza, que não respeita os direitos trabalhistas, foi multado em 10 milhões e meio numa ação e 1 milhão e meio em outra. E a Bayer, que não respeita o ser humano, que tem uma história de sangue, de podridão, que vem aqui querer fazer politicagem usando o negro. Eu não admito isso como brasileiro e como co-irmão de negros, porque são meus irmãos, porque nós somos da mesma espécie. Eu não admito. Não é fazendo isso, oferecendo vaga de trainee, que é uma vaga que está muito acima do chão de fábrica do nosso trabalhador médio, está muito acima fazer essa prosopopeia flácida, querer se aproveitar disso aí não. Os negros não vão aceitar isso aí. E esses idiotas, imbecis, que não são mais inocentes úteis, são culpados também, aí dessa esquerda festiva que batem palma para isso, meus pêsames a todos, porque como eu falei, nós estamos aqui no mesmo lugar de sempre, na mesma posição, nós não mudamos nada, quem mudaram foram vocês, e aqui a gente vai continuar, e amanhã a gente volta, amanhã a gente tem mais papo, amanhã a gente fala da podridão no Rio, e amanhã, porque eu falei que era quarta, né, eu falei que ia botar hoje, mas eu vou botar amanhã o geopolítico, o geoforça lá, para vocês verem como está a divisão de forças armamentistas no mundo. Há uma mudança de paradigma total e vocês vão ver isso aí amanhã. Então, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.